Oi, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar de programação paramétrica, tá? Bom, o que é isso, né? A ideia agora é que o nosso problema de programação linear, né, ele tenha coeficientes da função objetivo ou do lado direito das extensões que não sejam fixos, mas que dependam de um ou mais parâmetros, tá? Então, a gente vai dividir nosso estudo essas duas seções. A primeira é a parametrização dos coeficientes da função objetivo e a segunda é a parametrização do termo independente das restrições. Certo? Bom, nesse primeiro caso, o que é que acontece? Né? Eu tenho um problema agora que eu vou chamar de P de lambda, né? Porque ele é um problema que depende desse parâmetro lambda. É um escalar, vou tratar primeiro o caso de parâmetro único. E esse parâmetro lambda aparece aqui na função objetivo. Se vocês perceberem aqui, os coeficientes da variável x, né? O vetor de coeficientes é c mais lambda d. C é a parte que não depende de lambda e d são os coeficientes que acompanham o lambda. Isso significa dizer, então, que para cada valor que eu tome desse parâmetro, para cada valor fixo de lambda, eu teria um problema de programação linear. Né? Ou seja, na verdade, esse parâmetro ele define uma família de problemas. E aí, uma família infinita, se eu considerar todos os possíveis valores de lambda, se lambda for um valor real. Mas aí a ideia não é fixar o valor de lambda e resolver o problema de programação linear. O lambda não é uma variável, né? Senão ficaria um problema quadrático. Mas a ideia é que eu consiga estudar essa família de problemas, ou seja, resolver todos os problemas dessa família de uma maneira integrada. Né? Eu saiba que para certos valores de lambda, esse é o ótimo, para outros valores de lambda, esse é o ótimo, e assim vai. Como é que isso funcionaria? Bom, imagina que a gente conhece uma base primal viável, tá? Com algumas características particulares que eu vou vai já ficar mais claro, mas, por exemplo, essa base ela poderia ser o ótimo para um certo valor de lambda. Certo? Então, quando é que isso vai existir? Né? Se o conjunto viável aqui for vazio, é claro que o problema P de lambda seria inviável para todo lambda, e aí eu não tenho que estudar. Mas se o conjunto viável for diferente de vazio, então existe uma base primal viável, e eu poderia, por exemplo, pegar aquela que fosse ótimo para um certo valor fixo de lambda, por exemplo, para lambda igual a zero. Né? Então, seria, se eu fixasse o lambda de zero, eu poderia descobrir essa base viável, que a gente já sabe como fazer usando o método simplex, o dual simplex, o que é que fosse. Né? Então, imagina que eu tenho essa base disponível, e aí eu vou fazer o particionamento do problema, né, tanto do sistema quanto da função objetivo. Então, eu vou particionar ax igual a b em abxb mais anxn igual a b. E a função objetiva, observa aqui que no quadro eu estou desmembrando em duas linhas. A primeira linha corresponde aos coeficientes que não, a parte dos coeficientes das variáveis que não depende de lambda, a parte fixa. E a segunda linha é a parte que depende de lambda. Né? Mas lembrando que para cada variável, o coeficiente dela é, a variável xj vai ser cj mais lambda dj. Então, o coeficiente é composto pelo elemento da primeira linha e da segunda. Mas eu estou botando o lambda em evidência para que a gente fique, né, de forma separada a parte fixa e a parte que depende de lambda, a parte paramétrica. Muito bem. Mas dada essa base primal viável, que é ótima para um certo valor de lambda, digamos o lambda igual a zero, eu tenho essa partição do quadro, e se eu fizer o pivoteamento, né, se eu reduzir o problema à forma canônica relativa a essa base, eu vou ter, eu vou pré-multiplicar o sistema por AB a menos 1 e vou, para transformar a matriz AB numa identidade, e vou anular os coeficientes das variáveis básicas, que eu posso fazer em duas etapas. Né? Eu posso primeiro anular a parte fixa, que não depende de lambda, e depois a parte que depende de lambda. E para isso eu faço as operações que a gente já está habituado. Né? A função objetiva, eu estou chamando de LZ0, é a parte da função objetivo Z, que não depende de lambda, e LZ lambda, a parte que depende de lambda. Então, aqui eu faria, né, essa linha menos CB transposto, AB menos 1, vezes o sistema para anular isso aqui. E nessa parte de baixo eu fazia essa linha menos DB transposto,
AB-1L para anular isso. De tal maneira que eu gero essa forma canônica, né? Onde eu tenho aqui a identidade nas variáveis básicas e aqui eu tenho zero nos custos das variáveis básicas. Essa é a forma canônica. Bom, essa forma canônica, como eu disse que essa era uma base primal viável, isso aqui é maior ou igual a zero, né? Independente de lambda. Muito bem. Acontece que os custos reduzidos, né, eles agora dependem de lambda. Então, para certos valores de lambda, você vai ter o custo reduzido positivo, para outros não. A ideia é exatamente estudar para que valores de lambda todos os custos reduzidos ficam positivos e para que valores de lambda, algum desses custos reduzidos se torna negativo e, portanto, eu tenho que gerar uma nova base que seria ótima para esse outro valor de lambda. Certo? Então, eu vou reproduzir aquele quadro, né, a forma canônica, onde eu estou chamando aqui de C barra N, a parte dos custos reduzidos que não depende de lambda, e de D barra N, a parte dos custos reduzidos que depende de lambda. Mas lembrando, né, cada custo reduzido de uma variável xj é um C barra J mais um lambda D barra J. Muito bem. Então, como eu disse, quando é que essa base vai ser ótima? Vai depender de lambda, porque eu preciso que cada custo reduzido aqui seja maior ou igual a zero. Ou seja, C barra J mais lambda D barra J tem que ser maior ou igual a zero para toda variável não base. Certo? Muito bem. Isso significa dizer o seguinte, que quando o DJ for positivo, né, o lambda tem que ser maior ou igual do que menos CJ sobre DJ. E quando o DJ for negativo, né, quando o DJ for negativo, eu posso dividir tudo por menos DJ aqui, e aí eu vou ter essa desigualdade. O lambda tem que ser menor ou igual do que essa razão. Certo? Então, para que eu tenha todos os custos reduzidos maiores ou iguais a zero, para os casos positivos, o lambda tem que ser maior ou igual do que todas essas razões. Então, tem que ser maior do que a maior delas. E para o lambda, para o D negativo, o lambda tem que ser menor do que todas essas razões, tem que ser menor do que a menor delas. Quando o DJ for zero, né, então eu não tenho essa condição aqui. Né? Independente do lambda, o custo reduzido não depende do lambda para aquela variável. Mas como eu estou supondo que essa base era ótima para um certo valor de lambda que eu fixei, então isso significa dizer que se eu tiver uma componente negativa, se eu tiver uma componente nula aqui no D, no C a componente ia ser positiva, porque se ela fosse negativa, eu teria entrado com essa variável na base para o lambda igual a zero, né? Já que o lambda igual a zero, essa linha aqui não existe. Muito bem. Então, recapitulando, resumindo, eu estou dizendo que o lambda tem que ser maior ou igual do que a maior dessas razões aqui, para os Ds positivos, né? E tem que ser menor do que a menor dessas razões para o D negativo. Certo? O lambda tem que variar nesse intervalo. Por que eu estou botando sup e não máximo, supremo e não máximo? Porque eu posso ter nenhum elemento positivo, que significaria dizer que eu não tenho essas razões e o supremo seria menos infinito. Então, de uma maneira, eu estou botando o ínfimo aqui e não o mínimo, porque eu poderia ter todos os Ds maiores ou iguais a zero, e aí esse ínfimo ia ser mais infinito. Mas o fato é que o lambda varia entre esse limite inferior, que é o lambda zero, que poderia ser menos infinito, no caso de eu não ter nenhuma desses elementos positivos, e esse limite superior, que poderia ser mais infinito. Né? Dentro desse intervalo, a base ótima é essa aqui. E o valor ótimo eu tiro daqui do canto inferior direito. Né? Ele vai valer CB transposto a B-1 mais lambda DB transposto a B-1, dentro desse intervalo. Fora desse intervalo, essa base não é mais ótima. Por quê? Porque um dos coeficientes aqui passa a ser negativo. Né? Um ou mais de um. Em particular, né, se o lambda zero... Bom, é claro que se o lambda zero for menos infinito, eu não tenho essa barreira aqui, começa de menos infinito até aqui. Mesma coisa se o lambda 1 for mais infinito, eu não tenho essa barreira. Mas se eles forem infinitos, o que significa dizer, né, é que esse supremo é finito, e aí ele acontece num certo índice K.
aqui, né? Num certo índice de variável não básica, digamos K. Essa variável xk aqui, ela passa a ter o seu custo reduzido negativo, né? Quando o lambda for maior, ou desculpa, for menor do que esse lambda zero, né? Ele ser maior ou igual ao lambda zero é para ter todas aquelas custos reduzidos maiores ou iguais a zero. Quando for menor é porque um fica negativo. Esse aqui certamente, certo? Então, a partir à esquerda do lambda zero, eu tenho um custo reduzido negativo e eu preciso entrar com essa variável na base na tentativa de gerar uma outra base ótima. E aí eu vou ter aqui uma nova base, que eu estou chamando de B-chapéu, que vai ser ótima também em um certo intervalo. E aí eu vou subdividir esse intervalo aqui da esquerda. Tá? Da mesma maneira, quando o lambda for maior do que lambda 1, existe uma componente, né? Esse ínfimo aqui é finito, ele vai acontecer numa certa componente, que eu estou chamando L, e aí o custo reduzido de XL vai ser negativo. E aí eu vou entrar com a variável XL na base e vou para uma outra base, que eu estou chamando de Betil, né, que vai ser ótimo para uma certa parte desse intervalo que começa em lambda 1. E essa é a ideia. Quando eu estiver na base B chapéu, eu vou fazer a mesma análise para saber em que intervalo ela é ótima. Ela vai ser ótima num certo intervalo e eu vou, talvez, ter que gerar uma outra base. O fato é que eu vou dividir aqui a reta real, né, associando os possíveis valores de lambda, em intervalos. Em cada intervalo desse, eu tenho uma base ótima. O número de intervalos é finito, porque o número de bases é finito, né? Então, o que eu vou fazer é subdividir aqui numa certa quantidade. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo no próximo vídeo.